Num desses dias vi um casal a dançar, enquanto os telemóveis carregavam nas fichas. Como não amar este povo? O barulho dos geradores é a banda sonora das ruas e da minha cabeça. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Quatro anos depois de uma invasão destinada a dar aos russos, em 4 dias, o controle de Kiev, a capital da Ucrânia continua orgulhosamente de pé. Mas 4 anos de guerra é muito tempo e causa enorme desgaste, mesmo que a resiliência dos ucranianos seja alimentada pela adrenalina de estar em adaptação constante. O futuro está preso numa incerteza em que a chave para sair não está nas mãos da Ucrânia. As sirenes nunca pararam de tocar e as bombas russas, que não pararam de matar, também não ditaram o fim, no entanto, de uma vida que tem sempre um cheiro à normalidade, no sentido em que as crianças vão à escola, as pessoas vão trabalhar, os restaurantes servem comida, há vida cultural. Mas a economia está muito frágil e muito dependente da ajuda europeia. A vida não para. Há trânsito nas ruas de Kiev, mas a eletricidade vai e volta e os geradores tomaram conta da paisagem urbana. Irina Shayk e Rui Duó formaram a equipa de reportagem da SIC enviada à Ucrânia logo após a invasão russa. Hoje, a jornalista é correspondente do canal na Ucrânia. É com ela que fazemos o retrato de um dia em Kiev. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Irina Shayk! Gravamos esta conversa no dia em que se assinalam 4 anos do início de uma guerra que só ia durar 4 dias. Entre o orgulho da resistência e o cansaço da destruição, qual é o sentimento prevalecente entre os que vivem na capital da Ucrânia? Olá, Paulo. Penso que o sentimento que prevalece aqui na capital ucraniana é a consciência de que efetivamente não há outra opção. Ou seja, os ucranianos não veem como possível baixar as armas, porque aquilo que me dizem é que se baixarem as armas, a Ucrânia deixa de existir. E por isso percebem que a única solução para terem um país, para terem uma nação e terem um Estado, é continuar a resistência. Porquê? Porque mesmo tendo em conta esta questão das negociações que, como sabemos, tem no centro a questão territorial, Moscovo pede a cedência do Donbass, diz que vai assinar um acordo caso a Ucrânia retire as suas tropas das zonas que controla atualmente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e os ucranianos não acreditam muito nisso. Ou seja, acreditam que se Kiev tomar essa decisão, se assinar um acordo com a Rússia e ceder a parte do Donbass que controlam, que depois disso as forças russas poderão ter uma vantagem estratégica, porque atualmente a Ucrânia controla uma parte estratégica geograficamente relevante para aquilo que seriam possíveis, para aquilo que seriam as próximas possíveis investidas das forças russas para tomar o resto do território. Por isso, nesta altura, há uma espécie de consciência coletiva de que é preciso mudar a mentalidade para não esperar o fim da guerra, mas conviver com a guerra. Pergunto se para lá da guerra a vida segue com tudo o que é normal numa grande cidade, a escola, o cinema, os restaurantes, o comércio. É uma vida de contrastes, ou seja, viver aqui na Ucrânia tem momentos de terror e depois tem momentos de incrível beleza, porque as próprias pessoas acabam por dar valor às mais pequenas coisas de uma forma muito mais intensa. A própria possibilidade de terem luz em casa, por exemplo, tornou-se hoje aqui na capital ucraniana algo muito valioso e muito raro. A capacidade de poderem aquecer as suas casas também tornou-se um momento de bastante ânimo para os ucranianos. Portanto, todas essas pequenas coisas que na Europa tomamos como garantidas aqui são muito valorizadas. Em relação à parte dos cinemas, à parte dos teatros, os restaurantes estão muitas vezes mais cheios do que aquilo que poderíamos esperar. Por exemplo, os teatros, aquilo que tenho percebido,
praticamente sempre esgotam. Pelo menos aqui na capital ucraniana, os maiores teatros onde tenho ido, é muito difícil arranjar bilhetes para se assistir às peças, porque as pessoas acabam por refugiar-se na arte. Há muita coisa que foi feita já durante a guerra, ou seja, isso talvez será uma das consequências desta brutalidade que é viver num país em guerra, que é a arte acaba por fervilhar muito, ou seja, as emoções, as pessoas estão com as emoções à flor da pele e criam música, criam peças de teatro, criam cinema, e isso acaba por ser muito importante, uma espécie de catarse para o povo ucraniano que vai à procura de outros que sentem o mesmo. Isso é algo que tenho assistido aqui na Ucrânia, em que os estrangeiros que vêm para cá ficam muito surpreendidos, isto porque, enfim, eu acompanho aquilo que se passa na Ucrânia há 4 anos, e tenho assistido a muitos líderes europeus e a jornalistas europeus e, enfim, várias personalidades de fora que vêm cá para a Ucrânia e que ficam muito surpreendidos por vários motivos. Um dos motivos é o facto de existir um aparente ambiente de felicidade e alegria. Por exemplo, agora não, porque é inverno, não se passa grande coisa nas ruas, mas durante o verão há muitos músicos de rua, há imensas vendedoras de flores, é tudo muito colorido, muito limpo. Por outro lado, há também esta capacidade dos ucranianos de desenvolverem-se de forma tecnológica muito rápida. Tudo aqui funciona na base da tecnologia, ou seja, vais, por exemplo, a um restaurante, funciona tudo por QR codes, funciona tudo na base dos telemóveis, do acesso rápido, do acesso fácil, a internet funciona muito bem, ou melhor, funcionava antes, porque agora com estes cortes de eletricidade a própria internet também não aguenta... Recentes as próprias antenas, obviamente. Sim, exatamente, ou seja, aguentam durante os tempos que os geradores a conseguirem aguentar, e isso, por exemplo, é também Deixa-me outra... abrir aqui um parênteses a propósito dos geradores, porque há pouco estavas a assinalar que há o gosto de ver as coisas a funcionar, a felicidade que isso dá, comparando aqui quando a tempestade Christine transformou a zona centro de Portugal num cenário que parecia de guerra. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e a venda de geradores esteve em grande destaque. Com as constantes falhas de energia aí em Kiev, é também uma cidade onde é quase obrigatório ter um gerador? Banda sonora das ruas ucranianas é feita pelos geradores. Agora não conseguem ouvir no áudio que estamos a gravar, porque eu estou em pleno centro da capital ucraniana, na Praça Maidan, ou seja, é uma praça onde não há qualquer necessidade de existirem geradores, por isso não há o som dos geradores. O que há aqui no sítio onde me encontro são milhares de bandeiras e centenas de velas acesas, porque, como estamos a gravar esta nossa conversa no dia em que se assinalam 1461 dias de invasão russa em larga escala, é naturalmente dia de homenagem a quem morreu durante estes 4 anos de guerra. E por isso aqui consigo descrever-vos que vejo bandeiras de vários países, muitas bandeiras ucranianas, naturalmente com fotografias impressas dos homens e de algumas mulheres que morreram. Fotografias essas que eu vi hoje crianças a limpar, crianças que vieram homenagear os pais, limpar fotografias e deixar uma vela acesa, deixar um boneco. Enfim, um dia de emoções fortes aqui na Ucrânia, mas também vejo bandeiras de outros países como da Colômbia, França, Estados Unidos, Japão, Canadá, e também algumas bandeiras portuguesas estão aqui na Praça Maidan. Tu estás a lembrar os que morreram, e obviamente este é o dia para o fazer, e eu pergunto, há uma idade em que os homens estão obrigados a ir para a frente de guerra, e isso significa aí em Kiev que há, se nota mais mulheres, mais velhos, mais crianças? Essa realidade é visível na paisagem humana da cidade? Aqui talvez não seja o exemplo perfeito. Kiev é uma cidade onde moram cerca de 4 milhões de habitantes, por isso há de tudo, novos, velhos, crianças, homens, mulheres, não é propriamente representativo. Se nos afastarmos de Kiev e formos para as cidades mais pequenas, aí sim já conseguimos ver maioritariamente mulheres a andar nas ruas, mas uma coisa que é bastante representativa são os cemitérios. Qualquer vila, qualquer cidade onde se vá aqui na Ucrânia, os cemitérios estão cheios de bandeiras ucranianas. Os dados oficiais, Zelensky dizia recentemente que morreram 55 mil soldados ucranianos num campo de batalha, mas isso são
aqueles soldados cujos corpos foram recuperados. Há ainda cerca de 80 mil corpos que não chegaram a ser recuperados, são homens que são considerados desaparecidos em combate. Em relação às idades obrigatórias para se ir combater, é a partir dos 25 aos 60 anos, qualquer homem na Ucrânia pode ser chamado a combater. Recebe uma carta, é notificado por militares e pode ser levado para treinar e depois para ir combater. O que eu noto é que, nesta altura, muitos dos homens acabam por preparar-se. Ou seja, mesmo antes de completarem os 25 anos, os jovens vão tirar cursos relacionados com tecnologia, aprendem tudo o que há para aprender sobre drones, para criarem uma função que os valorize e que os proteja mais na linha da frente. Mas o certo é que há também muitas mulheres que vão combater por vontade própria, vão para a linha da frente, ocupam as mais variadas posições, podem ser snipers, podem ser médicas, podem ser operadoras de drone, podem ser condutoras, há de tudo. Há também muitas press officers, assessoras de imprensa, que são mulheres, nomeadamente jornalistas, que acabaram por trocar a profissão de civil e ingressarem nas Forças Armadas. Algumas delas que eu conheci acabaram por se alistar depois dos maridos terem morrido em combate. Portanto, há este sentimento de olho por olho, quase, enfim, das pessoas quererem completar aquilo que os maridos começaram. Recentemente fiz também uma reportagem que, enfim, pode ser relevante para a conversa que estamos a ter, que é o que é que acontece quando um soldado morre? Como é que é feita a notificação às famílias? E percebi que há pessoas responsáveis, naturalmente que há pessoas responsáveis, mas percebi o peso que carregam estes indivíduos, esta profissão que podemos considerar quase a pior profissão do mundo, porque são pessoas que todos os dias batem às portas das casas das famílias para comunicar a morte dos maridos, das mulheres, dos pais, dos filhos. E conheci um homem que num dia chegou a fazer 14 notificações. Eu penso que é difícil imaginar o que é uma pessoa confrontar os familiares de alguém trazendo essas notícias tão terríveis, porque essa é a derradeira consequência da guerra, é exato. A morte. E a chegada dessas pessoas que têm essa missão terrível já anuncia, já deixa a notícia quase chegar sozinha. Para fecharmos a nossa conversa, de noite e de dia soam os alarmes pelos ataques vindos do ar. Os habitantes de Kiev ainda cumprem sempre o protocolo ou muitas vezes confiam na sorte e seguem a sua vida? Talvez depende das zonas da cidade, porque há sítios onde é muito mais frequente caírem mísseis e drones do que outros, ou seja, sítios mais povoados. O certo é que, na verdade, não há certeza de nada, não é? Não há um sítio que seja considerado absolutamente seguro. Mesmo as caves, que são consideradas como abrigos, não são consideradas 100% seguras, porque quando há um impacto direto de um míssil, muitas vezes os prédios acabam por colapsar sobre si próprios e quem está na cave pode não sobreviver a esse tipo de impacto. Eu sei que a maior parte até eu diria das pessoas que eu conheço acabaram por desligar os alarmes, porque às tantas as pessoas têm que escolher entre o esconderem-se e valorizarem a vida e o estarem funcionais. Ou seja, o trabalho não desaparece no dia a seguir, as escolas não deixam de funcionar no dia a seguir, por isso, para que as pessoas consigam ter o mínimo de uma vida normal, muitas acabam por, quando ouvem as explosões, virarem-se para o lado, confiarem na sorte e continuarem a dormir. Chama-se António Manuel Sala Mira Gomes, nasceu em Vilar do Andorinho, Gaia, mudou-se para Lisboa aos 10 anos, depois da separação dos pais, e foi na capital que estudou e se formou e descobriu a paixão pela rádio. Tem uma longa carreira com 6 décadas e é um dos nomes mais notáveis da história da rádio em Portugal. António Sala é o convidado do novo episódio do podcast Geração 40. Este podcast é conduzido por Júlio Isidro e é uma conversa com quem nasceu nos anos 40, uma geração que se lembra dos racionamentos e da sombra da Segunda Grande Guerra.
viram um país fechado abrir-se à Europa, assistiram ao salto do analógico para o digital. O mundo transformou-se. Mas será este o futuro que imaginaram? A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.